Se a dependência química já é um desafio para adultos, imagine então quando ela acontece nos primeiros anos de vida. Parece absurdo, mas infelizmente é algo cada vez mais comum. No 5º episódio da série especial, você vai conhecer histórias de jovens que experimentaram drogas ainda crianças e que agora lutam para recuperar a infância roubada. Comecei com a maconha, depois fui pro crack. Aí eu fiquei um período muito ruim usando crack. Comecei a ficar na rua, ficar 3 dias fora de casa, aí aumentando os dias mais 4, 5 dias, só voltava a hora que eu queria pra casa, quando eu sentia muita fome. Onde você dormia? Onde eu dormia? Eu sempre vivi virado, senhora. Você acaba usando ela e você não para mais, você não quer saber de parar mais. Aí eu acho que, pra falar a verdade pro mundo inteiro, é a pior droga mesmo. Hoje, aos 16 anos, ele cumpre medida socioeducativa na Fundação Casa, onde faz um tratamento para controlar a abstinência. Me ajuda, que é uma medicação para mim não ficar com entusiasmo, outra para mim controlar esse vício, e a outra, que é à noite, eu tomo para me ficar mais um pouco calmo, mais confortável para dormir. O uso de álcool e de substâncias ilícitas entre jovens no Brasil revela um cenário preocupante. Mais da metade dos brasileiros experimentaram bebida alcoólica antes dos 18 anos. E mais de 25% começaram a beber regularmente nessa fase da vida. No universo dos que têm entre 14 e 17 anos, mais de 27% já consumiram álcool alguma vez na vida. São mais de 3 milhões de adolescentes. O uso precoce é um fator de risco para o desenvolvimento de dependência. Por exemplo, se eu pego um jovem que foi submetido ao uso de álcool, né, ainda, por exemplo, na infância, e eu pego uma pessoa que começou a consumir álcool já na vida adulta, esse que começou mais precocemente tem uma maior probabilidade de desenvolvimento de dependência química no futuro. No caso das drogas ilícitas, os índices são menores. O uso de cocaína alguma vez na vida é de quase 0,8%. A idade de início do consumo se concentra entre 15 e 20 anos. E a proporção de usuários que começam antes dos 18 anos caiu de 46% para 43%. A frequência do uso do crack é mais baixa e também apresentou queda em 11 anos. De qualquer maneira, esses números representam vidas, não são apenas estatísticas, e têm impacto na saúde pública. É importante que a gente fale sobre prevenção. Envolve família, sem sombra de dúvida, mas envolve também a escola. Muitas vezes esses pais terminam não conseguindo dar a supervisão necessária que é importante exatamente nesse período, que elas precisam exatamente desse aparato, desse suporte dos pais. O fator mais preocupante é que o acesso às substâncias ilícitas ocorre muito cedo. A maioria das crianças em situação de rua costuma experimentá-las com menos de 10 anos de idade. E em muitos dos casos, os entorpecentes são o ponto de partida para que jovens escolham o caminho do crime e terminem presos a uma realidade, a de uma infância difícil que foi interrompida pelas drogas. Uma substância que estava em desuso já, que são os inalantes, né, o que a gente chama de inalantes, cola de sapateiro, voltou a aparecer como uma das substâncias de escolha entre as 4 principais dos adolescentes, né? A gente já teve casos de adolescentes relatarem o uso com 5, 6 anos de idade, bastante precocemente. Esse rapaz encontrou incentivo dentro da própria casa. Antes dos 12 já tinha acesso a esse negócio, né? Porque querendo ou não, minha mãe fumava, meu tio também, eu tenho um parente que fumava também. Eu sempre fiquei com aquele negócio na cabeça, o que era aquilo. Um dia assim, pensei em experimentar. Matou a curiosidade e os laços que construiu. Perdi amigos, perdi companhia do meu lado importante,
A culpa nem é da minha mãe, a culpa nem é da minha avó, que querendo ou não, ela ficava comigo nas drogas que eu usava, né? Em pouco tempo, se tornou traficante. Fiquei um tempo na rua, aí comecei a mesmo traficar de verdade mesmo. Vendia diversas coisas, pedra, maconha, lança, pó, diversas coisas. O uso de drogas entre crianças e adolescentes nada mais é do que uma denúncia de contextos caóticos que muitas vezes esse jovem vive no seu dia a dia. Então, quer seja do ponto de vista de precariedade socioambiental, socioeconômica, muitas vezes o consumo de substâncias não começa na criança e no adolescente, né? Mas começa exatamente no ambiente doméstico. E quando o adolescente olha para trás, se dá conta que perdeu a infância para as drogas. Quem tenta se recuperar tem consciência disso e tem expectativas também, porque os sonhos, esses, não ficam presos nunca. Como eu imagino lá na frente, um homem bem-sucedido, com um emprego bom, uma carreira boa, sabe, senhora? Igual todo homem de família quer ser um dia. Amanhã, no último episódio de Infância Roubada, você vai ver outra triste realidade: a exploração sexual de meninas no norte do país. A própria família colocava as crianças no eixo da prostituição, né, em troca de um dinheiro, de um alimento.